Seja bem-vindo, aluno, novamente para mais uma aula de Circuitos 1. Hoje está meio friozinho, né? Estamos no inverno. E eu resolvi fazer esse vídeo porque eu notei várias dúvidas e dificuldades nessa matéria. E eu resolvi compilar, fazer um compilado de dicas que vão facilitar a compreensão dessa matéria e depois eu vou resolver um exercício utilizando essas dicas, beleza? Então vamos ver quais são as dicas que vão ajudar vocês a entenderem um pouco mais fácil essa matéria. Então tá aqui, nossa 11ª aula, vamos lá. Primeira dica, dica número 1 para análise de circuitos é pratique. Como tudo na vida, né? Quanto mais você faz, melhor você fica naquilo. Então, prática leva à perfeição, simples assim. Pegue exercícios, procure exercícios na internet, pegue livros e estude. Estude e tente praticar e conferir que a resposta, quanto mais você fizer, mais fácil vai ficar. Segundo, escute o problema. Mas professor, o problema não fala nada. Ele não fala com vozes, só na voz da sua cabeça quando você está lendo o problema. Mas o que eu quero dizer com escute o problema? Não sei se você já reparou aqui, mas antes de eu resolver qualquer exercício, eu começo anotando lá qual que é a pergunta, a corrente do resistor 2, e eu coloco um ponto de interrogação dessa maneira, assim. Isso quer dizer que eu estou escutando o problema, eu estou vendo o que o problema quer. Senão a gente acaba se perdendo e calculando coisa que não precisa calcular. Outra coisa que eu posso anotar quem escute o problema, já pensa como é que você poderia resolver ele. Antes, anota primeiro as coisas que ele está pedindo, se é tensão, se é corrente, se é potência. Depois, você para e pensa, eu posso usar a lei de Ohm aqui, eu posso usar a lei de Kirchhoff aqui. Então, anota também as ferramentas que você pode usar. Lembra uma ferramenta que a gente usava muito? Deixa anotadinho ali no canto da folha. R igual a V sobre I, né? Ou o triângulo. Deixa anotado ali, quando você precisar, você só olha. E daí você pode ir analisando realmente o que vou fazer. Então, escute o problema. Terceira dica, vá por partes. Por mais grande que um circuito seja, por mais complexo que ele seja, o ser humano tem uma capacidade limitada de absorver e compreensão, de absorver conhecimento e compreensão. Então não adianta você olhar algo super complexo e querer sair resolvendo. O que você faz? Começa a olhar parte por parte, ver o que está em série, ver o que está em paralelo, ver quais trechos dos circuitos estão nessa configuração, se eu tenho mais de uma fonte de tensão, se eu só tenho uma fonte de tensão. Então vá por partes. Então vou colocar aqui, identificar o que está em série, o que está em paralelo. E às vezes identificar o que está em série e o que está em paralelo é difícil mesmo. Eu entendo. Eu também tinha essa dificuldade quando eu estudava circuitos. Então, a minha quarta dica até está em outra cor aqui, deixei em azul, porque é a dica mais importante dessas dicas que eu posso dar para vocês. Redesenhe. O que significa isso? Tenta redesenhar o circuito de um jeito que você entende. Às vezes, simplesmente o desenho está muito estranho, você não consegue entender as coisas. Por exemplo, eu posso ter um monte de resistor torto assim, e uma fonte de tensão no meio, e daí aqui vem outro resistor. Isso é muito complexo para a gente entender. Então redesenha. Começa, pega a fonte de tensão, põe ela na horizontal aqui e vai vendo onde é que ela vai saindo. Ah, ela encontrou um resistor. Ah, saindo desse resistor aqui, ela encontrou dois resistores em paralelo. Então você faz esse paralelo e fecha. Ficou meio bagunçado aqui. Deixa eu pegar o apagador. Tá aqui. Voltei. Então, uma coisa complexa assim pode virar uma coisa mais fácil, né? Pode virar um probleminha assim, um resistor em série com outro em paralelo. E daí você fecha aqui, às vezes nem precisa fechar, com o tempo você vai ver que não precisa fechar. Mas então, pega um desenho e tenta redesenhar ele de um jeito que fique mais fácil de entender. Isso é o que vai salvar vocês muitas vezes, porque vocês simplesmente não conseguem visualizar o que está em série em paralelo. Eu sei porque eu passei por isso. Eu tomei muito ferro na matéria de circuitos, mas com o tempo eu fui aprendendo. E isso é um processo normal de aprendizado de todo mundo. Então não se desespere que todo mundo quando está aprendendo tem bastante dificuldade. E aqui por último, quase apaguei. Quinta e última dica, questione o resultado.
Eu vejo muitos alunos, e eu também fazia isso, que termina a conta, só tem resistor de 2K, fonte de tensão de 12 volts, aí calcule a tensão num resistor. Só tem uma fonte de 12 volts. O aluno coloca lá 360 volts. Como eu vou ter mais tensão do que minha única fonte de tensão? Será que essa conta que eu fiz, que é 360 volts, está certo? Então é isso que eu quero que você pense. Como é que eu vou ter mais tensão num circuito que eu tenho tanto? Ou às vezes a corrente também, né? Tá um circuitinho lá que a maior corrente que ele calculou quando ele reduziu lá o circuito era 3 amperes. Na resposta lá coloca 10.000 amperes. Alguma coisa está errada. Talvez você inverteu a ordem, em vez de dividir, você multiplicou. Questione, pense, está certo esse número que eu cheguei? Ele faz sentido ou não faz? Então, depois que você termina, gasta um tempinho para pensar, acho que está certo, acho que está errado. Certo? E para tudo isso aqui, para esse compilado de dicas, para essas 5 dicas aqui, a gente vai ver um método, que é basicamente o que vocês já faziam intuitivamente. Só que vocês vão ver como organizando nesses passinhos aqui, nessas dicas, vai ficar mais fácil. Que é o método da redução e retorno. O que significa esse método? Você vai pegar um circuito complexo, reduzir num circuito mínimo e depois você vai começar abrindo por partes de novo. Então, é o resumo de tudo isso. Vamos fazer um exemplo agora e vocês vão ver como vai ficar muito mais tranquilo resolver circuitos. Deixa eu pegar o quadro, já voltamos. Então vamos lá, pessoal. Vamos dar uma olhada nesse problema aqui. Calcule as correntes nos resistores do circuito a seguir. E olha esse circuito. De primeira vista, parece um circuito muito complicado. E a gente já vai ver que não é. Veja só. Primeira coisa, o que era a primeira dica? Praticar. Já estamos praticando. Segunda dica, escutar o problema. Então vamos ver como a gente pode escutar o problema. Ele pediu o quê? Calcule as correntes, né? Correntes, olha só, são as correntes dos resistores. Então são 3 resistores que eu tenho aqui. Como é que eu vou dizer qual é a corrente que passa nesse, que passa nesse, que passa nesse, se eu não dei nome aos bois, né? Então vamos, primeira coisa, dar nome para esses resistores. Vamos lá. Esse aqui pode ser, vamos de baixo para cima aqui, esse aqui é meu resistor 1, vamos chamar de R1. Esse aqui é meu resistor 2 e esse aqui é meu resistor 3. Opa, agora eu tenho nome para as coisas que eu estou calculando. E agora eu vou anotar aqui do lado o que eu estou querendo descobrir. A corrente no resistor 1, que eu não sei, vou marcar uma interrogação. A corrente no resistor 2, que eu também não sei. E a corrente no resistor 3, que eu também não sei. Beleza, tenho 3 coisas que eu sei que é o que o problema está pedindo, a corrente nos resistores. E agora, vamos lembrar de outra coisa. O que eu posso usar para descobrir a corrente? Eu lembro da lei de Ohm. E quando eu deixo a corrente sozinha, corrente é igual ao quê? A tensão sobre a resistência. Lá do triângulo, né? Lembra? R, V, I, quando você cobria I, ficava V sobre R. Então, tu já pode anotar essa formulazinha aqui, que com certeza tu vai ter que usar ela. Tem que saber a tensão e a resistência. Beleza? Então, já escutamos o problema. Agora, a gente vai ter que fazer o quê? Isso aqui está muito complicado para eu entender. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que redesenhar. E redesenhando, antes de começar a redesenhar, vamos pensar onde é que são os pontos chaves de um circuito. E vocês devem lembrar das leis de Kirchhoff, que a gente tinha a lei das correntes e as leis das tensões, também, ou das tensões e das correntes. A lei das correntes era chamada de lei dos nós. A lei das tensões era a lei das malhas. Então vamos ver o que tem de nó e tem de malha aqui. Então a gente já pode identificar que aqui eu tenho 3 fios, aqui é um nó. Aqui eu tenho 3 fios, aqui é outro nó. Então eu já sei que esses 2 pontos nesse circuito aqui são muito importantes. O que eu vou fazer agora? Eu vou redesenhar. Redesenhe do jeito que fica mais fácil para você. Como é que eu vou redesenhar aqui? Eu vou percorrer o circuito na minha análise e vou ir desenhando aqui embaixo como ele pode ficar, como ele vai ficar diferente. Então vamos lá. Vamos olhar esse nó aqui, né? Eu encontro esse nó aqui e vamos olhar minha fonte de tensão. Uma boa dica quando é um problema que só tem uma fonte de tensão, começa pela fonte de tensão. Então eu vou colocar aqui minha fonte de tensão.
Agora eu sei que eu tenho uma fonte de tensão de 12 volts. Está aqui ela. E agora sai pelo lado positivo dela, lembra que a barra maior é o lado positivo? E começa a percorrer o circuito. Eu saindo da fonte de 12 volts, eu encontrei quem? O resistor 2 de 2 ohms. Então vamos colocar aqui esse desenho aqui, fazer um resistor e colocar aqui resistor 2, 2 ohms. Não fica mais linear? Não fica mais fácil para o nosso cérebro entender? A gente lê da esquerda para a direita, vamos desenhar da esquerda para a direita também. Beleza. Passei pelo resistor de 2 ohms, eu encontrei um nó. Então você desenha esse nó ali que você encontrou. Está aqui o nó. Nesse nó, eu tenho dois caminhos por aí, né? Perdão. Eu tenho o caminho do resistor de 6 ohms e o caminho do resistor de 3 ohms. Vamos olhar primeiro o resistor 3 aqui, o resistor de 6 ohms. Ele pega, sai para um lugar e daí ele volta para o polo negativo da bateria. Então vamos fazer o seguinte, eu tenho dois caminhos. Sempre que você chegar numa encruzilhada, você vai desenhar a encruzilhada. Então, ó, vou desenhar uma encruzilhada para cima e uma encruzilhada para baixo. Certo? Num lado da encruzilhada, eu encontrei o resistor de 6 ohms, o resistor 3. Então, vou colocar aqui, resistor 3, 6 ohms. No outro lado da encruzilhada, aqui eu encontrei só fio, ó. Então isso aqui não muda nada, porque eu não estou perdendo tensão. Então pode ser um fio mais curto, não precisava ser um fio tão longo, né? E aí eu encontro o resistor 1 de 3 ohms. Então está aqui o resistor 1 de 3 ohms. E aí, eles se encontram, essas duas encruzilhadas se encontram no mesmo local, né? Então faz esse encontro de novo e anota esse nó. Agora uma coisa bem importante, aqui eu só tinha 2 nós, né? E aqui eu estou parecendo ter 3 nós, mas só parecendo, você não tem. Por quê? Essa encruzilhada aqui encontra de volta a tensão. Então você pode anotar aqui que vai a fonte de tensão. Oxi, tá difícil apagar, o canetão tá muito forte. Vamos lá. Você encontra esse ponto aqui, ó. Não muda nada fazer isso. Por que não muda nada? Porque aqui é como se fosse esse fio que está saindo aqui encontrando, seria esse trecho aqui, ó. Vou até pintar de azul aqui. Seria o nosso fio azul aqui. E tá aí o nosso circuito. Olha que circuito simples, né? A gente olhava assim, parecia um bicho de 7 cabeças. Agora que eu redesenhei, eu estou vendo que é um resistor em série com 2 resistores em paralelo. Clássico exercício que a gente sempre fez aqui, né? Então, isso é difícil de entender. Isso é fácil, certo? Então, vamos apagar aqui o quadro e vamos deixar só essa parte, só o circuito de um jeito fácil que a gente entende. Então, mais um minutinho para apagar o quadro de novo aqui. Veja só agora, pessoal, deixei o circuito assim. Olha como ele ficou mais fácil de entender. O que eu só coloquei de diferente? Eu coloquei aqui um ponto P, que eu chamei de ponto P, e aqui um ponto P também. O que isso significa? Num circuito, quando você tem esse símbolo e a mesma letra, significa que, na prática, eles são o mesmo ponto. Era como se eu pegasse um fio de mesma tensão, pegasse um fio e unisse essas duas pontas. Só para não ter que ficar aquele fio embaixo atrapalhando aqui, para ficar mais visual, eu coloquei um pontinho P aqui e um pontinho P aqui. Que significa na prática que esse ponto está em cima desse. Beleza, pessoal? É o mesmo lugar. Então vamos lá. O que eu quero saber? As correntes. E agora que eu lhe pergunto, agora vamos analisar um pouco, pensar, né? Como é que eu vou descobrir as correntes desse circuito? Professor, se eu encontrar a resistência equivalente desse circuito aí, eu posso encontrar a corrente total do circuito e aí eu vou vendo como é que ela vai se dividindo. Exato, boa ideia, aluno. Então o que a gente vai fazer? A gente vai reduzir, por isso que o nome desse método é redução e retorno. Então o que a gente enxerga de cara? A gente enxerga de cara
que esses dois caras aqui, o resistor 1 e o resistor 3, eles estão em paralelo. Então, eu posso fazer uma associação em paralelo do resistor 3 com o resistor 1. Então, o que vai ficar? O circuito ele vai ficar igualzinho, só que esses dois caras ali, então aqui é o resistor 2, né? De 2 ohms, aqui é 12 volts. Esses dois caras aqui, você vai calcular a resistência equivalente de dois resistores em paralelo, que a gente já tinha visto, né? Então, ele vai virar um novo resistor. De quanto? Vamos fazer aqui o paralelo entre o resistor 1 e o resistor 3. A gente pode anotar assim, ó, pessoal. Isso aqui é só... Isso vocês não precisam fazer, tá? Mas tem esse símbolo aqui, ó. Esse aqui é o símbolo de paralelo. Então, paralelo entre o resistor 1 e o resistor 3. Vocês lembram como é que a gente calculava? Quando era dois resistores só, o que eu faço? A multiplicação dividido pela soma dos resistores. Então, vai ser 6 vezes 3 dividido por 6 mais 3. Isso aqui vai dar 18 sobre 9. Então, o paralelo entre o resistor 1 com o resistor 3 vai ser 2 ohms. Então, esses dois resistores em paralelo aí estão se comportando como um resistor de 2 ohms. Olha só, um novo resistor aí, né? Até posso anotar aqui que isso aqui é o paralelo entre o resistor 1 e o resistor 3. Tá vendo? E agora, a gente pode fazer a série entre o resistor 2 e o paralelo do resistor 1, né? E em série fica mais fácil. Então, ou seja, esses dois resistores aqui vão virar, de novo, um resistor só. Aqui eu tenho 12 volts. Quanto é que dá a série? A série é fácil, né? Se eu quero fazer a série, é só somar. Então, eu vou fazer o resistor 1, só para anotar aqui do lado, somado com o paralelo do resistor, o resistor 2, perdão. Esse aqui era o resistor 2, né? O resistor 2 somado com o paralelo do resistor 1 e 3. Isso aqui tu não precisa fazer, é só um jeito de se organizar, né? O que você está fazendo. Ou seja, vai ser 2 mais 2, que vai dar 4 ohms. Vou colocar aqui para baixo para ficar melhor. 2 mais 2, que vai dar 4 ohms. E aí tá fácil, né, gente? Porque agora eu sei que todo esse circuito aqui, com esses três resistores, se comporta como um resistor de 4 ohms. Essa é o que a gente chama de REC, a nossa resistência equivalente do circuito. Então, a gente reduziu o circuito para um circuito mínimo, que é uma fonte de tensão e um resistor. Agora, eu posso descobrir a corrente. Como? Já está anotado aqui em cima, eu já anotei, não preciso pensar. Corrente é a tensão sobre a resistência. Então, a corrente total desse circuito, corrente total, é 12 dividido por 4, que é 3 amperes. Aí que vem a última dica lá, a dica 5, questione o resultado. Eu resolvi o problema? Não, eu achei a corrente total do circuito. O que o problema pedia? Pedia a corrente do resistor 1, a corrente do resistor 2 e a corrente do resistor 3. Então, eu tenho que analisar. Vamos voltar. Se eu sei agora que existe uma corrente nesse sentido aqui de 3 amperes, aqui continuo tendo essa corrente de 3 amperes, porque é uma associação em série. Então, veja só, a gente está retornando para os passos que a gente fez antes. Então, essa corrente aqui só tem um lugar para ela passar, né? E ela passa, olha só, pelo resistor 2. Então, eu posso dizer que a corrente do resistor 2 é igual à corrente total do circuito, é 3 amperes. Então, sem fazer conta nenhuma, só fazendo a análise, eu já descubro que a corrente que passa no resistor 2 é a de 3 amperes, é igual à corrente total. Então, eu vou vir aqui do lado, apagar esse ponto de interrogação que eu fiz aqui, e a corrente no resistor 2 é de 3 amperes. Beleza, pessoal?
Vamos seguir, então vamos continuar retornando. O que a gente descobre aqui? Que esses mesmos 3 amperes, eles chegam num paralelo, né? Ou seja, parte dessa corrente aqui vai ir para cima e parte vai ir para baixo. Mas eu não sei quanto que vai para cima e quanto vai para baixo, né? Mas o que eu posso utilizar? Alguma ideia aí? Vamos pensar um pouco. Eu posso usar a tensão. Isso aqui, se eu fechasse, não ia virar uma malha só? Eu posso saber o quanto de tensão eu tenho em cada parte do circuito. E por que é interessante saber a tensão nessa associação em paralelo? Porque em paralelo a tensão é a mesma, né? Então, vamos ver o quanto esse resistor 2 aqui está dissipando de tensão. E daí a gente desconta, por causa da lei de Kirchhoff das tensões, né, que a soma tem que ser zero, a gente desconta essa queda de tensão e a gente sabe quanto de queda de tensão vai ter nesse outro aqui. Então, entenderam por que eu vou calcular agora a tensão no resistor 2? Então, a tensão no resistor 2, V é igual ao quê? Se eu passar o R multiplicando aqui, V fica R vezes I. Então, a resistência do resistor 2 é 2 ohms. A corrente a gente acabou de descobrir, era 3 amperes. É 6 volts. Então, olha lá. Deixa eu circular só aqui o que a gente já resolveu do nosso problema. Já descobrimos uma corrente, né? Até vou circular aqui quando a gente descobriu ela. Está aqui, ó. Agora eu sei que aqui, nesse resistor aqui, eu tenho uma queda de 6 volts. Ou seja, ele está polarizado, né? Onde entra a corrente com 6 volts. O que significa? Que nesse paralelo aqui, eu tenho também 6 volts, né? Para fechar os 12 da fonte. Ou seja, agora ficou fácil, porque é só aplicar essa fórmula aqui, porque agora eu sei que eu tenho 6 volts no primeiro, 6 volts no segundo, que fecha os 12 volts da fonte. Ou seja, se eu somar 12 de elevação e diminuir 6 de uma queda e 6 da outra, eu tenho zero, estou respeitando a lei de Kirchhoff. Então, agora é só aplicar essa fórmula aqui para o resistor 3 e para o resistor 1. Então, vamos começar por resistor 1. A corrente do resistor 1 é igual à tensão, que agora eu sei que é 6 volts, 6, dividido pela resistência dele, que é, a resistor 1 é 3. Isso aqui vai dar 2 amperes. Olha só, achei outra coisa aqui. O problema me perguntou. Então, resistor 1, a corrente é 2 amperes. E agora, pro resistor 3, eu faço a mesma coisa, né? É só fazer a resistência dividido pela tensão. Então, a resistência é igual a 3, divide pela tensão. Opa, resistor 3, a tensão. A resistência é... Opa, perdão, ó, já estava questionando o resultado, estava fazendo o inverso. Aqui vai dar a mesma coisa porque é 6 e a tensão é 6, né? Mas é a tensão pela resistência. A tensão é 6 e a resistência é 6. Isso aqui vai dar 1 ampere. E agora que a gente terminou o problema, teoricamente, né? Vamos ver se o que a gente calculou faz sentido ou não. Então vamos olhar o nosso circuito redesenhado aqui. Eu tenho 3 amperes passando por aqui, né? Faz sentido onde eu tenho mais resistência passar menos corrente? Faz. Resistência é isso, é dificuldade de passar corrente. Então aqui eu tenho mais corrente mais resistência que aqui embaixo. O quanto a mais de resistência eu tenho no resistor 3 do que do resistor 1 aqui? Eu tenho o dobro, né? Aqui eu tenho 6 ohms e aqui eu tenho 3 ohms. Então faz sentido que o outro resistor, esse aqui, passe metade da corrente do outro, né? Então vamos ver se isso é verdade. No de 6, no resistor 3, a gente calculou que passa 1 ampere. No de baixo, a gente calculou que passa 2 ampere. É verdade. Então, eu questionei o resultado e ele parece estar correto. Então, agora que eu já sei a resposta, eu posso voltar lá no meu outro desenho e colocar as correntes, bem como o sentido das correntes. Só que desse jeito aqui, é muito mais fácil, né, pessoal? Então, esse é o método de redução e retorno. Você reduz o circuito e depois você vai voltando para os passos anteriores e descobrindo o que está acontecendo. Beleza, pessoal?
Então, pessoal, eu estava indo editar o nosso vídeo da aula de hoje e eu pensei, passei um exemplo muito fácil. Os alunos vão achar que eu sempre explico com os exemplos fáceis e depois, na hora da prova, coloco aquele exercício difícil para ferrar com todo mundo. Então, para suprir essa necessidade também, eu pensei, vou dar um exemplo difícil e para mostrar para eles como essa abordagem dessas dicas é poderosa e como não é um bicho de 7 cabeças circuitos, tá bom? Então vamos lá, vamos dar uma olhada. Vamos ver, vamos escutar o problema aqui, o que o problema está falando. Calcule o valor da resistência R. Aí você olha, está aqui a resistência R. Então, R é o que eu não sei. Como é que eu encontro R pela lei de Ohm? R é igual a V sobre I. Beleza. Professor, meu Deus do céu, que bicho é esse aí? Tem um monte de resistor numa posição estranha e, meu Deus, tem duas fontes de tensão. Acabou o mundo, professor, eu não consigo fazer isso aí. Calma, aluno, calma, fique calmo. Vamos por partes, né? Outra dica, ir por partes. Vamos escutar o problema. Vamos usar as informações que o problema deu. O problema deu o valor de todas as resistências, menos essa, deu o valor das fontes de tensão e deu o valor de duas correntes. Então vamos usar isso a nosso favor. E o que eu vou fazer agora? Agora a gente vai redesenhar, porque olhar para isso aqui realmente está uma confusão. O que está acontecendo ali? Vamos redesenhar de um jeito mais linear, mais que o nosso cérebro está acostumado. Então, eu vou usar a fonte de tensão maior. Por quê? Eu estou vendo que uma fonte aqui acontece um monte de coisa, mas eu posso, entre esses dois pontos, eu posso reduzir tudo isso numa única coisa, beleza? Isso aqui está acontecendo um monte de coisa aqui no meio. E depois essa fonte encontra uma fonte de 8 volts contrária. Então o que vocês acham que está acontecendo? Essa fonte e essa fonte aqui estão em série. E o que isso está acontecendo? Eu tenho 20 volts contra 8 volts no contra. Quem tu acha que está ganhando? Os 20 volts estão ganhando. Então eu vou começar por esses 20 volts, né? E esse 8 volts está funcionando de receptor. Provavelmente a corrente está passando nesse sentido. E tá, né? Porque ele já diz que aqui tem 1,2 amperes que passa por esse trecho aqui que está todo em série. Então observe, aluno, o que está em série, o que está em paralelo. Toma um tempo para analisar o que está acontecendo. Então eu vou começar redesenhando. Eu vou começar pela fonte de 20. Então vou colocar aqui a fonte de 20. 20 volts, né? Então tenho aqui 20 volts. O que acontece aqui? Quando eu chego nessa... Eu acho que eu tenho que colocar ela mais para baixo, que o circuito vai ficar mais para cima. Vou só baixar a fonte de 20 volts aqui para a gente caber o desenho sem ficar apertado. Eu vou pegar e fazer a fonte de 20 volts aqui. E aí o que acontece? Eu encontro um nó. Eu desenho esse nó. E esse nó, ele tem dois caminhos. Então eu vou fazer dois caminhos. Um para baixo e um para cima. Tá aqui. No caminho, se eu olhar daqui que eu desci para cá, quem que eu encontrei? O resistor de 60 ohms. Então, no caminho que eu desci, eu encontrei o resistor de 60 ohms. Então, vou fazer aqui. E aqui eu só encontrei um fio. Então, deixa esse meu fio aqui. Beleza? O que eu encontro aqui? Outra encruzilhada, né? E nessa encruzilhada, eu encontro de novo dois caminhos. Então, vou fazer mais dois caminhos. Um caminho para cá e outro caminho para cima. Nesse caminho que eu encontro para cá, se eu pegar e descer aqui e vir para cá, eu encontro a resistência R. Então, vou pôr aqui a resistência R. Até vou colocar em outra cor, que é ela que a gente quer encontrar. E no caminho de cima, eu encontro o resistor de 12 ohms. Então, vou fazer ele dobrando aqui. O resistor de 12 ohms. Agora, vamos olhar
a saída desses três caminhos aqui, né? Pode ver que esse fio que ficou comprido aqui virou só esse trechinho aqui. Na saída do resistor R e a saída do resistor de 60, eles se encontram, eles se juntam. Então eu posso fazer esse encontro aqui, olha só que legal. E agora que eles se encontram aqui, eles vão sair e encontrar quem? O resistor de 16 ohms. Então, para cá, eu tenho o resistor de 16 ohms. Certo, pessoal? Agora, vamos ver uma coisa. O resistor de 12, ele não encontrou com a saída do resistor de 16 ohms? Encontrou. Então, aquele cara que ficou aberto antes no desenho, você vai trazer ele até aqui atrás e encontrar com o resistor de 16 ohms. E aí, na saída do encontro desses caras aí, a gente encontra a nossa fonte de tensão de 8 volts ao contrário. E seguindo aqui, pelo nosso circuito, a gente encontra o nosso resistor de 1 ohm, que chega no negativo da fonte. Então, eu nem vou... Vocês sabem que isso aqui está conectado, né? Então, eu vou chamar isso aqui de ponto P, e isso aqui é o ponto P também, só para lembrar que isso aqui está conectado, a gente só não vai fazer o traço aqui por baixo, né? Vou fazer o traço só para ficar mais fácil, antes que eu confunda a mente de vocês, só para ficar mais claro mesmo aqui. Então, essa fonte aqui se une daqui até aqui. E aqui eu tinha 8 volts, né? E quem que era esse resistor aqui? 1 ohm. E vamos anotar as informações adicionais. Esse 1,2 A estava chegando na saída da fonte de 20 volts. Então ele está aqui, ó, 1,2 amperes, certo? E os 300 mA, 300 mA vocês já sabem que é 0,3 amperes. Eu vou escrever 0,3 amperes para ficar mais fácil. Então, está ali no 16. Então esse cara aqui está passando os 300 miliamperes, ou seja, deixa eu apagar aqui, 0,3 amperes. Certo, pessoal? Então, agora ficou muito mais fácil. Professor, não achei mais fácil. Não achou mais fácil? Veja só. A gente sabe que tudo isso aqui no meio está em série. Ou seja, eu tenho 20 em série com 8 em série com coisa. Agora, vamos ver por partes. Eu sei que esses dois caras estão claramente em paralelo, o R e o de 60. E eles dois estão em série com o resistor de 16. E o resistor de 12 está em paralelo com toda essa parte aqui. Então ficou muito, mas muito mais fácil resolver isso aí, né, pessoal? Então vamos lá, tentar responder quanto tem dessa resistência aqui. Vamos olhar lá, ó, olha só como, se tu pensar antes de tu escutar o problema, fica fácil. Eu anotei aqui a lei de Ohm, né? E o que a lei de Ohm diz? Para eu saber a resistência, eu preciso saber a tensão e a corrente. Então, eu tenho que descobrir a tensão e a corrente nesse trecho aqui, onde está o resistor de R. Pronto, descobri a resistência. Então, vamos lá. Então, vamos ver. Vamos analisar os nós, né? Os nós em a malha. Vamos olhar esse nó aqui, ó. Vou até pintar ele de outra cor. Olha que nó legal. Tu concorda que se essa corrente de 1,2 A está passando aqui, ela também está passando por essa fonte que está no contra da de 20? Sim, porque não tem por onde passar, tem que passar pelo meio dela. Ah, então, professor, significa que nesse caso a corrente, essa fonte aí está funcionando como receptor? Sim, a gente falou sobre isso, né? Pode ter uma corrente passando no contra de uma fonte e daí ela funciona como um receptor, ela dissipa a tensão. Então tá. Então vamos ver aqui. Aqui eu tenho 0,3 amperes e aqui eu tenho saindo 1,2 amperes. Vocês concordam que eu consigo descobrir pela lei dos nós, a lei da corrente de Kirchhoff, quanto de corrente tem aqui? Se está chegando 0,3 e está saindo 1,2 amperes, nesse nó aqui tem que estar chegando quanto? 0,9 amperes, né? Então eu já sei que aqui eu tenho 0,9 amperes. Beleza, professor, mas isso não me ajudou em nada.
Não te ajudou em nada? Você tem essa tensão, essa resistência e essa corrente. Você poderia descobrir essa tensão aqui. Mas, professor, eu quero saber aqui. Concordo contigo, aluno. Concordo contigo. Mas vamos descobrir qual que é a tensão que eu tenho aqui? Porque se eu descobrir a tensão que esse resistor está dissipando, o que eu sei? Eu sei que nesse trecho aqui, entre esses pontos aqui, ó, eu tenho uma queda de tensão que é a mesma queda de tensão, porque isso aqui está em paralelo com essa parte toda. Então vamos lá. Como é que eu descubro tensão? Tensão é R vezes I, né? Lembra que passa para cá multiplicando? Então vamos lá, aluno. Quanto é que é 12 vezes 0,9? Faça aí, você vai ver que vai ser 10,8. Então deixa eu até pegar outra cor. Nesta parte do circuito, esse resistor aqui está com uma queda de... Então a corrente está entrando pela esquerda dele, 10,8 volts. Significa que entre esses dois pontos, essa parte aqui, vem daqui até aqui. Eu tenho uma queda de tensão de 10,8 volts. Professor, mas isso não me ajudou em nada. Será que não? Lembra que aqui a gente sabe de 0,3 amperes? Então eu sei a queda de tensão aqui também, né? Então, nessa parte aqui no resistor de 16 ohms, eu também posso descobrir a queda de tensão dele. Vou fazer em preto aqui. Como é que é? É só fazer 16 vezes 0,3, né? R vezes I. 16 vezes 0,3 é 4,8. Então eu sei que nesse cara aqui, mais ou menos 4,8 volts, queda de tensão. Eu estou com uma queda de tensão de 4,8. Você concorda comigo que o conjunto em série desse cara aqui com esse resistor aqui está em paralelo com isso aqui? Então significa que tudo aqui tem que estar na mesma tensão que está aqui. Qual que é a tensão que eu tenho aqui? 10,8 volts que eu calculei. Se 10,8 volts é desse ponto aqui, até vou colocar aqui, do ponto vermelho aqui. Ficou meio ruim, né? Deixa eu fazer de novo. Ah, professor, mas tem um ponto para cima aqui, mas eu tenho algum resistor aqui? Não, então eu não estou dissipando tensão. Então toda essa parte do circuito está na mesma tensão. Então por isso que eu posso dizer que isso é verdade. Então tá, então você concorda que esse ponto e esse ponto aqui, toda essa maçaroca que está no meio, está em paralelo com esse cara? Sim, professor. Então esses 10,8 volts estão entre aqui e aqui também. Então vamos por aqui. Se 10,8 é daqui até aqui, né? Em série, a tensão se divide. Então significa que desses 10,8, se 4,8 estão aqui, quanto que falta de 4,8 para 10,8? É só você fazer 10,8 menos 4,8. Esse trecho aqui, então, ele está com 6 volts, né? Mais, menos. Ou seja, eu tenho 6 volts aqui e 4,8 aqui, aí eu tenho 10,8. O que isso aqui me diz, esses 6 volts? Eu descobri já a nossa tensão do nosso resistor R. Eu já sei que ele tem 6 volts aqui. Ah, que massa, professor! E agora? Agora, esses 6 volts vale tanto por 60 e tanto para o R, né? Vocês concordam? Sim, professor. Então vamos lá. Quando eu chego aqui estava saindo 0,3 amperes. Vamos olhar esse nó aqui agora. Ó. Esse nó aqui está saindo 0,3 amperes. Se eu souber quanto está passando por aqui, eu faço a lei de Kirchhoff dos nó, eu sei quando está passando por aqui. Então eu vou descobrir a corrente desse resistor aqui. Por quê? Eu já sei a tensão que ele está e já sei a resistência que ele está. Então como é que é corrente? Corrente aqui já é de outro jeito, né? I é igual a V sobre R. Então eu vou pegar a tensão, que é 6, e dividir por 60. Se tu fizer 6 dividido por 60, você vai ver que isso vai dar 0,1, ou seja, 100 miliamperes, ou 0,1 ampere. Então, veja só, pessoal, eu descobri que a corrente desse cara de 60 aqui, vou fazer uma flecha. Bom, vou apagar essa parte aqui da tensão, que vocês já entenderam que tudo isso aqui está em 10,8. Esse cara aqui, se eu fizer 6 dividido por 60 para descobrir a corrente,
está com 0,1 ampere, ou 100 miliamperes. É mesmo, professor? É mesmo. E olha só que legal. Se eu sei que está saindo 0,3 amperes aqui, e aqui está chegando 0,1 amperes, o que está faltando? Está faltando chegar o resto aqui. Quanto que é o resto? É 0,3 menos 0,1. Ou seja, aqui por cima está passando 0,2 amperes. Porque se eu somar 0,1 com 0,2, eu respeito ali as leis de Kirchhoff. E veja só, pessoal, esse problema incrível aqui, que parecia ser complicadíssimo, a gente chegou só por dedução lógica, que eu tenho agora a tensão e a corrente. Eu vou descobrir o valor da minha resistência R. Olha só, pessoal, vou fazer até aqui, nesse canto aqui. R vai ser, qual que é a tensão? 6 volts por dedução lógica, dividido por 0. Na verdade, essa dedução lógica é meio como uma redução e retorno que a gente faz na nossa cabeça, porque a gente vai indo e voltando, né? Esses 6 volts ali, tensão dividida pela corrente, que é 0,2. Beleza, show de bola. Se eu faço isso, 6 dividido por 0,2, eu tenho 30. E aí, descobri, matei a questão 30 ohms. Olha aí que coisa linda, olha que coisa bonita. Ficou muito mais simples de entender aqui, e aqui deu 30 ohms. Professor, então é assim que eu tenho que fazer? Isso, escreve, faz de um jeito que faz mais sentido para você. Isso aqui é muito mais fácil de entender, porque a gente olha da esquerda para a direita bonitinho, do que um negócio assim, né? Outra coisa que eu queria falar, esses 2 pontos aqui poderiam ser um ponto só, eu poderia ter juntado aqui, porque eu não tenho nenhuma queda de tensão, então eu poderia juntar. Por isso que ficou desse jeito aqui, uma linha. E tem mais. Isso aqui está obedecendo às leis de Kirchhoff? Com certeza, a lei dos nó e a lei das malhas. Quer ver? Porque, professor, eu fiz a conta aí, se eu fizer 20 menos 10,8, eu não tenho 8 volts. É verdade, tu não tem 8 volts. Então o que está acontecendo? Meu caro, se você tivesse só de 20 e a só de 8, eu concordaria que não estava batendo, mas você tem esse resistor aqui, né? Vamos pensar um pouco. O que significa esse 8 volts aqui? Significa que se tu colocar um multímetro aqui, você vai medir 8 volts nessa parte do circuito. Opa, então, professor, se essa parte aqui está com 10,8 e essa parte aqui está com 8, eu posso somar 10 com 8, porque os dois estão sendo queda de tensão? Lembram? Qual que era a lei de Kirchhoff para as tensões? A soma das elevações tem que ser igual às quedas. Como a corrente está passando aqui, isso aqui é uma queda, né? Isso aqui está ao contrário desse cara aqui. Então, se eu fizer 20 menos 10,8 menos 8, quanto vai ficar? Vamos ver. Isso aqui vai dar 18,8. 20 menos 18,8 vai dar quanto? 1,2. Quanto de tensão tem que estar em cima desse cara aqui, então, para fechar a lei de Kirchhoff, para quando você voltar aqui, para fechar os 20? 1,2. E a gente nem precisa usar a lei de Kirchhoff, né? Pela lei de Ohm, eu sei a resistência, sei a corrente, 1 vezes 1,2, eu tenho aqui, então, o meu 1,2 volts. Olha só como tudo bate, pessoal. Olha só que interessante. Apesar de eu ter uma diferença aqui de 10,8, a diferença daqui até aqui, daqui até aqui, é os meus 20, né? Porque eu tenho 10,8 mais 8 mais 1,2. Então, tudo que está em série, apesar de ser uma coisa louca que está acontecendo aqui, tudo isso aqui está em 10,8. Então, eu poderia ter reduzido isso aqui tudo num resistor só. Aí você ia ter um circuitinho série molezinha, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Fiz um exercício agora um pouco mais difícil, mas ainda respeitando as dicas que eu passei para vocês. Então, bons estudos e não se intimidem quando um circuito parecer
muito estranho. Confiem no conhecimento de vocês, mantenham a calma, pensem. Um forte abraço e até mais.